Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vim conversar com vocês uma coisa que eu acho que a maioria aqui não sabe, que é como eu perdi o meu medo de tirar carteira não, né? Como eu perdi meu medo de andar de carro, gente, de dirigir. Bom, para começar essa história, eu tirei carteira, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 26, então já tem 7 anos que eu tenho carteira. Mas pode-se dizer que eu comecei a dirigir mesmo, gente, de não ter medo mais, faz apenas uns 2 anos. E como que foi esse processo todo? Bom, eu nunca tive o sonho de tirar carteira, sabe? Aquele tipo de pessoa que fala assim, nossa, eu quero fazer 18 anos, já quero tirar carteira, tá? Nunca foi assim. Inclusive, eu tirei a carteira por influência do meu marido, Hugo, que ficava assim, olha, pode ser que faça falta pra você, algum dia você vai precisar, não sei o que, não sei o que. E quando eu fiz 19 anos, eu saí dessa empresa que eu trabalho hoje, fiquei uns 3 meses fora dela, e nesse período eu trabalhei num lugar que do lado tinha uma autoescola. Então eu juntei o útil ao agradável. Já que um dia eu vou ter que tirar mesmo, eu já vou tirar agora, que eu tô aqui perto, tenho meu acerto na mão, vou tirar. E fui, gente, pra tirar. Mas assim, pra vocês terem uma ideia, eu passei na legislação de primeira, que é aquela provinha que você faz escrita. Na verdade, nem é escrita, na minha época já era no computador mesmo. E aí na mesma hora já sai o resultado. E sim, passei de primeira e tudo mais e tal. Aí fui pra aula de rua. Até então normal, tô com o instrutor do meu lado, mas era aquela coisa, gente, que eu não tinha empolgação pra fazer, sabe? Porque tem gente que tá tirando carteira, tal, e tu tem uma empolgação danada, vou fazer aula de rua, não sei o que, vou tirar carteira e tal. Eu não. Eu ia porque tinha que ir mesmo, dirigia assim, mas eu nunca gostei. Enfim, aí fiz na autoescola que eu tava fazendo, fiz 20 aulas, e aí o cara falou assim, você já pode marcar seu exame se você quiser, mas sabe quando você se sente zero preparado, assim? Porque eu ainda ficava meio nervosa, principalmente para fazer controle de embreagem, eu tinha muita dificuldade, enfim. Mas marquei. Fui lá, marquei e tal. Não passei, não consegui fazer praticamente nada, gente, no meu primeiro exame. Eu fiquei muito nervosa. E no segundo exame que eu fui, eu peguei mais 5 aulas, eu acho, e fui fazer o exame de novo. Só que eu já não estava gostando do instrutor mais, nem da autoescola e tal. E resolvi mudar de autoescola. E mudei. Não, e essas 2 primeiras vezes que eu fui fazer o exame, nem pra baliza eu não passei, porque na minha época já era assim, você fazia o exame de rua e depois você ia pra baliza. Então, nesses 2 primeiros, nem cheguei pra baliza. Aí mudei de autoescola, fiz mais ou menos mais umas 10 aulas e fui pra fazer o teste de novo. Aí eu já tava com outra cabeça, comi chocolate antes de ir, tomei chá, não sei se isso resolveu, se foi o meu psicológico, mas eu sei que eu consegui fazer uma boa prova e depois eu fui pra baliza, que inclusive, gente, eu fiz a minha baliza sem o cinto de segurança, vocês acreditam? Então, assim, não sei se foi o cara que viu e tipo assim, vamos passar essa menina, porque é a terceira vez, né, só por conta do cinto, vamos passar. Ou se foi Deus mesmo que me ajudou. Mas enfim, aí passei de terceira. Só que nisso eu não precisava dirigir, porque para vir trabalhar tinha a van da empresa, para sair para qualquer lugar. Ou meu pai me levava ou eu estava com o Hugo e eles dirigiam. E o Hugo sempre bateu na tecla comigo, Dani, pega o carro, dirige. Quando a gente for sair, pega o carro para você dirigir, porque vai ter uma hora que você vai realmente precisar e você vai ter medo. Se você passar muito tempo sem dirigir, você vai ter medo. E, gente, isso é verdade. Quanto mais tempo você fica sem dirigir, mais você sente medo depois. Você vai perdendo a confiança, você vai perdendo... Como que fala? As maldades, assim, algumas maldades que você aprende, se você passa muito tempo sem dirigir, você não vai saber. Enfim, aí eu não pegava, porque eu não gostava de jeito nenhum, gente. Não quero dirigir não, depois eu dirijo. Não, depois... Então, assim, eu tinha carteira, eu renovava a carteira, porque ficou 1 ano, aí depois de 1 ano você tem que renovar a carteira, e eu renovei para deixar ela guardada. E depois foi 3 anos, porque eu uso óculos, aí renovei de novo com 3 anos para deixar ela guardada. Aí isso foi passando tempo, eu casei. Quando eu casei, eu ainda morava na mesma cidade que eu trabalho, em Betim. Aí a van continuou me pegando lá em casa, me levando para o serviço, voltando comigo. Final de semana a gente saiu, sempre dirigia, então continuei não tendo a necessidade de dirigir, beleza.
Quando a gente foi para mudar para Bicas, o Hugo sempre falava, Dani, lá em Bicas pode ser que algum dia você precise pegar o carro, então já vai treinando desde agora e tudo mais, e lá você vai pegar BR pra você ir trabalhar e tal. E eu, não vou precisar não vou dar um jeito, não sei o que, não sei o que. Quando a gente mudou de fato para Bicas, beleza, o Hugo vinha comigo, me deixava no serviço para depois ele ir trabalhar. Só que, gente, logo assim, passou uns 2 meses que a gente foi morar em Bicas, o Hugo entrou de férias. E ele ia ficar 15 dias de férias. Então, como que eu ia falar assim, não, acorda cedo, vai lá, me leva e depois volta pra casa? Não existe, né, gente? Sendo que eu tenho carteira, eu tenho a possibilidade de fazer isso. E sem cogitação de vir de ônibus, porque é muito longe. Então, para eu chegar aqui 8 horas da manhã, eu tinha que acordar no mínimo, sei lá, umas 4h30 da manhã. Porque aí pegar o ônibus, que passa só um durante de manhã, enfim, não dava. Gente, aí chegou o bendito dia que eu ia ter que vir de carro. E eu arrumei um auê. Não, que eu não vou dirigir de carro, que eu não vou ir trabalhar de carro, que eu não quero dirigir, que eu não quero isso, que eu não quero aquilo. E outra coisa, durante a semana, vamos supor, se precisasse de eu dirigir por algum motivo, eu ficava num estresse, num nervo, gente, eu mudava completamente meu jeito, assim. Ou falasse comigo, olha, você vai ter que dirigir. Não, aquilo o mundo já caía, eu ficava de mau humor, me dava dor de barriga, assim, só de pensar em ter que dirigir, ter que entrar dentro do carro, gente, eu ficava muito nervosa. E aí chegou o dia que eu ia ter que vir de carro. Pensa numa pessoa que chorou. Nossa, gente, eu chorei, mas chorei. E falei com o Hugo, se eu morrer a culpa é sua, se eu bater esse carro e capotar a culpa é sua, não sei o quê. E ele, não, você vai dirigir, você tem carteira, você precisa aprender. E o Hugo sempre tentando me colocar pra frente, me incentivando. Ele tentou da melhor maneira primeiro, né? Me dando a opção. Só que nesse dia ele falou, não, você vai de qualquer forma, eu não vou te levar. Até pra eu realmente pegar o carro e ir, gente. Porque eu acho que se ele não tivesse feito isso, até hoje eu nunca mais teria dirigido. E eu fui chorando. Gente, lá da minha casa até no meu serviço, dá em média uns 25 minutos. Foi 25 minutos chorando e rezando. Chorava e rezava. Meu Deus, não deixa acontecer nada. Nervosíssima. Só que aí eram 15 dias que eu ia ter que vir e voltar para casa dirigindo. E, gente, eu posso garantir para vocês, como que eu perdi meu medo? Dirigindo. Sabe, eu tinha ódio de quando eu perguntava para alguém assim, como é que você perdeu o medo de dirigir? E a pessoa virava pra mim e falava assim, dirigindo, treinando, pegando e fazendo que você vai perder o medo. E eu tinha tanta raiva, porque eu falava assim, gente, se eu quisesse essa resposta, que é pegar e dirigir, eu pegava e dirigia. Não precisa da pessoa virar falar isso comigo. Mas hoje que eu dirijo, eu posso garantir, gente, não tem outra maneira de você aprender e perder o medo a não ser indo lá e fazendo. Agora, um conselho que eu dou por experiência própria é, faça isso sem ter que de cara já pegar uma BR, porque realmente BR você tem que ficar mais atento, uma velocidade bem maior, enfim. E outra coisa, se tiver a oportunidade de ter alguém do seu lado, também é melhor para poder ir te passando umas dicas, uns macetes, mas no geral, gente, perder o medo, o que te faz perder o medo é ir lá e dirigir. Não adianta você ficar falando, você ficar vendo muito vídeo no YouTube, porque a prática é diferente. Às vezes vai acontecer uma situação de um aperto que você vai passar, de um apuro que você vai passar, que é aquilo ali que vai te fazer ter experiência e perder o medo. Então, assim, olha pra vocês verem, no primeiro dia eu fui chorando, muito. No segundo eu tava nervosa, mas já não chorei. No terceiro eu ainda tava insegura, mas, gente, do quinto dia em diante eu já tava muito mais tranquila e tal. Hoje em dia pode-se dizer que a minha maior dificuldade ainda é estacionar, ter que fazer baliza. Mas, no geral, o dirigir em si, eu já não tenho mais medo, eu já não tenho mais dificuldade. Controle de embreagem, que era uma coisa que eu morria de medo também, de ter que fazer em morro, essas coisas. Gente, o dia a dia, a prática te faz perder o medo e quando você vai ver, você já tá fazendo no automático. E é aquela coisa assim, que eu não me via dirigindo. Parece que todo mundo tinha nascido para dirigir, menos eu. Que eu não levava jeito para aquilo, que comigo ia ser diferente. O Hugo até às vezes ficava assim, mas você é tão negativa nesse sentido de dirigir, porque eu ficava assim com ele. E se eu bater? E se alguém bater em mim? E se o carro morrer? E se o carro... Eu só pensava coisa ruim, gente. Igual o Hugo me falou que eu ia ter que vir dirigindo. E aí no sábado e no domingo eu nem dormi. Porque eu fiquei imaginando.
quais eram as esquinas que eu ia ter que passar, quais eram as ruas que eu ia ter que virar da minha casa até chegar aqui. Então vocês pensam o nível de nervosismo que eu tava. Quando eu olhava pro carro e via que eu ia ter que entrar nele, gente, eu já começava a tremer, minha mão suava frio, já me dava, igual eu falei com vocês, já me dava um mau humor, um estresse, vocês não têm ideia, não. Eu ficava louca. Então, assim, hoje em dia, quem me pergunta, mas como é que você perdeu o medo de dirigir? Hoje em dia você vai pros lugares, tal e tudo. Na verdade, tem alguns lugares que eu ainda fico meio receosa de ter que ir sozinha, mas vou muito mais do que antes, gente. É difícil um lugar que eu não vou agora. Não gosto de ir para BH, porque o trânsito é mais intenso e tal, mas dentro de Betim, assim, vou tranquila. Mas ainda fico meio cismada assim, nossa, será que esse lugar é bom de parar? Será que eu não vou ter dificuldade? Enfim. Mas eu também já percebi que é outra coisa que eu só vou acabar 100% com esse medo na hora que eu pegar a prática de ir e não ter mais medo. E outra coisa, gente, trânsito é um trem muito louco, porque assim, pode ser que aconteça uma coisa comigo que nunca aconteceu antes, e aí é na hora que a gente aprende como é que vai se virar, como é que vai fazer, e isso é que vai gerando experiência. Então, assim, claro que a pessoa tem que ter muita responsabilidade, sabe? A pessoa está com um carro na mão, então você pode causar um acidente, matar uma pessoa, mas é só ter responsabilidade, você andar na velocidade que é permitida, olhar no retrovisor, ter atenção de fato no que você está fazendo. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho dirija. Quer perder o medo? Dirige. E toda vez também que você estiver com alguém, estiver dirigindo, tenta olhar o que essa pessoa faz. Eu olhava isso muito do Hugo, assim, tentava ver o que ele tinha de macete, e esse tipo de observação também me ajudou demais. E, gente, foi assim. Eu queria muito dividir essa história com vocês, porque eu acho que talvez muita de vocês também já passou por isso, ou passa por isso de ter medo de dirigir. Não tenha, gente, não tenha. Que vocês vão ver que ao longo do tempo flui normalmente, depois vocês vão estar fazendo as coisas no automático, sem nem ver, e vai dar tudo certinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!